Olá pessoal, bem-vindos a mais um 5 Minutes Podcast. Recentemente eu abri a International Project Management Conference em Kuala Lumpur, na Malásia, exibindo o ChatGPT. Ou seja, o que eu fiz? Eu comecei a minha palestra chegando no chat falando, olha, eu preciso fazer um relatório de status para a patrocinadora do meu projeto e o projeto tem essas e essas características. Eu escrevi isso de uma forma toda desestruturada e falei assim, por favor, prepara uma mensagem para mim. E em questão de segundos, uma mensagem impecavelmente perfeita apareceu na tela, assim, para admiração das centenas de pessoas que estavam assistindo, e eu fiz isso online. Bem, o que vem a ser o ChatGPT, né? O ChatGPT, para quem não sabe, a sigla GPT significa Generative Pre-Training Transformer. E por que generative? Porque ele tem a capacidade de emular e reproduzir a linguagem natural. E é isso que é o mais assustador, é isso que é o mais surreal, ou seja, a capacidade que ele tem de resumir um texto, a capacidade dele tem de reinterpretar o texto ou de escrever o texto com uma outra linguagem. E, sem dúvida nenhuma, é esse tipo de tecnologia, apesar da gente estar ouvindo, assim, um buzz danado, como, aliás, tudo em tecnologia que sai recentemente vem sempre com esse buzz, agora o mundo acabou, a Google estará destruída amanhã, os chatbots vão revolucionar. Bem, eu sem dúvida nenhuma, mas eu tento ter uma visão, assim, vamos dizer, um pouquinho menos passional sobre esse assunto e tentar falar um pouquinho sobre a vida. Sem dúvida nenhuma, um monte de negócios vão sofrer uma disruptura muito maior quando o ChatGPT, por exemplo, e esse tipo de tecnologia estiver amplamente estruturada. Por exemplo, eu tenho preocupações que eu vi pouca gente falando, é o seguinte, como é que vai ser o problema do plágio? Como é que vai ser se eu vou poder simplesmente pegar uma tese de mestrado ou um trabalho de fim de curso, jogar ele no ChatGPT e falar, por favor, reescreve para mim, pegando as mesmas ideias, mas escrevendo de uma forma completamente diferente? Bem, eu corro o risco de gerar um plágio muito difícil de ser detectado, né? Então eu só quis colocar isso como um exemplo. Agora, sem dúvida nenhuma, dentro da área, que é a área que me interessa e que é a área central desse podcast, que é o nosso trabalho em projetos, o nosso trabalho em transformação digital, etc. E principalmente o nosso trabalho na parte de gestão. Sem dúvida nenhuma, o ChatGPT ele pode revolucionar a forma com que nós reportamos informação sobre o projeto. Uma forma muito mais natural. A forma com que nós apresentamos informação. Nós vamos poder, por exemplo, pegar e colocar dentro do ChatGPT, vamos dizer, todas as informações do nosso projeto. Todas, absolutamente tudo. Nós podemos pegar ali, vamos dizer que vocês estão usando, por exemplo, um modelo preditivo e usando um Primavera, um Microsoft Project, e com milhares de tarefas, milhares de associações, joga-se tudo lá. E o nosso executivo pode simplesmente escrever assim, por favor, como é que está o meu projeto? E o ChatGPT pode falar assim, olha, presta atenção nisso, presta atenção naquilo, essa atividade aqui ou esse recurso está complicado. Ele pode compilar aquelas milhares de informações e atribuir isso a outras milhares de informações já existentes e outros milhares de projetos já existentes onde você gerou informação. E isso gerar uma informação com uma precisão e com uma inteligência praticamente sobre-humana, apoiando a sua capacidade. Ou seja, eu gosto muito de falar assim, imaginem um Power BI, como por exemplo o Power BI da Microsoft, só que com um turbo e uma naturalidade sem precedente. E aí o seu chefe pode falar assim, por favor, pegue essa informação e faça um relatório para o Board of Directors da minha organização com relação a isso, pegando os principais pontos que dizem respeito a custo e prazo e aperta. Então o que vai acontecer? Ou seja, você vai ter uma informação muito mais natural, muito mais capaz de ser entendida de uma forma, vamos dizer, um pouco mais leiga, se a gente fala em gestão. Isso tudo com uma tecnologia que até então é gratuita ou muito barata. Então eu acho que sem dúvida nenhuma a gestão. Agora, isso é novo? Não, isso não é novo. Nós estamos usando esse tipo de recurso há muito tempo, ou seja, isso
isso é mais um passo naquilo que a gente está falando da tecnologia, tomando determinadas atividades e facilitando, de um lado positivo, a nossa capacidade de transformar essas ideias em resultado. Então, eu acho que a gente tem que ficar muito atento, sem dúvida nenhuma, isso andando. Eu não quero, assim, correr o risco de falar, isso vai ser a nova revolução, porque acho que a cada semana a gente tem uma nova revolução quando a gente fala de tecnologia, mas sem dúvida nenhuma é assustador. E quem não teve a oportunidade de usar o ChatGPT, ele é gratuito, né? Você basta criar uma conta no OpenAI, é gratuito. E comecem a brincar, cara. Comecem a brincar que vocês vão... Pega qualquer texto no Google, por exemplo, falando sobre gestão de projetos ou qualquer coisa, fala assim, por favor, resume isso para mim em 3 linhas. Vocês vão ficar assustados com o que vai. Não é perfeito ainda, mas quando a gente pensa numa máquina, a gente vai ter uma expansão muito grande. Então, acho que é uma tecnologia muito interessante, eu acho que é uma coisa muito boa para a gente começar aí esse ano pensando, porque sem dúvida nenhuma, daqui a 2 anos a gente pode estar talvez com isso como parte do nosso dia a dia, como a gente tem hoje e-mail e redes sociais. É algo para a gente ficar atento e tentar fazer o melhor uso e um uso ético do que esse tipo de inteligência artificial vai trazer para nós. Uma ótima semana para vocês. Até semana que vem com mais um 5 Minutes Podcast.